Paz do Senhor, louvamos a Deus por aqui estarmos para meditar na palavra de Deus. E como nós tivemos nesse final de semana, então, trabalho na igreja, conferência missionária, nós não tivemos a escola dominical. E nem no próximo domingo não vamos ter. Então, diante disso, achei por bem nós, ao menos, refletir um pouco na lição da escola de domingo, sendo que também praticamente encerra os 10 mandamentos. Quem tem a sua lição, já na capa, diz todos os mandamentos de 1 a 10, e o 10º mandamento, não cobiçarás. Seria o assunto de domingo que passou. Vamos então meditar nessa lição, lendo 2 versículos. Mas vamos ler em Êxodo, como também lá em Deuteronômio. Êxodo, no capítulo 20, versículo 17, nós temos o 10º mandamento. Mas também, lá em Deuteronômio, está repetido os 10 mandamentos. Capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 21. Então vamos ler os 2 versículos que falam desse 10º mandamento. Aqui, Êxodo 20, 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Deuteronômio 5, 21, veja a semelhança. E não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Podeis tomar assento. Aleluia. Meus irmãos, nós vemos aqui esse 10º mandamento, nos fala algo sobre o nosso interior, sobre o desejo das pessoas. A maioria dos mandamentos era aquilo que não podia ser praticado. Então, não fazer isso, não fazer aquilo. Mas aqui, então, fala sobre algo interior. Mesmo você não colocando ainda em prática, pode até ser pecado. E isso o próprio Senhor Jesus também deixou muito claro, lá em Mateus, no capítulo 5. Nós sabemos que, especialmente os teólogos, já desde o final do século VI, eles concordaram com uma ideia do Papa Gregório, que sugeriu de todos os pecados que se pode mencionar, então pegar aqueles assim mais importantes que praticamente dá uma raiz para uma série de pecados. E aí foi estabelecido 7 pecados mortais. Então é bem conhecido esse assunto, os 7 pecados mortais. Acho que faz uns 2 anos atrás que nós falamos sobre cada um deles. 7 pecados mortais. Aí vai falar sobre orgulho,
ódio, inveja, impureza, gula ou ganância, preguiça e avareza. Desses pecados você pode estender uma ramificação muito grande. Então, praticamente, que dali surge uma série de outros pecados. Então, aqui, quando fala sobre a cobiça, especialmente o que fala a nossa lição, e pelo que nós entendemos, é um pecado que surge no coração das pessoas como um desejo excessivo de possuir aquilo que pertence a outro, que não lhe pertence. Então, a pessoa tem esse desejo no seu coração, então não deixa de ser uma ganância, uma gula. A gula também fala a pessoa quando na alimentação é guloso, mas não fica só nisso, fala também da ganância. E ali a pessoa às vezes na sua ganância deseja uma porção de coisa. E aqui, então, quando fala então desse assunto que nós estamos vendo aqui na lição, a cobiça, não cobiçarás. E aqui fala a respeito do próximo e fala uma série de coisas. Não cobiçarás a casa de teu próximo. Ali no Deuteronômio até começa dizendo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aqui vem logo em seguida, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aí poderia se seguir uma série de coisas que podiam ser mencionadas. Semelhante o assunto que está lá em Gálatas, no capítulo 5, quando podemos ver sobre as obras da carne. As obras da carne, ali menciona uma série, mas no final, o que diz aqui? E coisas semelhantes a essas. Podia a lista aumentar também. Como aqui, essa cobiça de possuir alguma coisa que o outro tem. Então, além dessas coisas, também diz, e também tudo ou alguma outra coisa do teu próximo. Então, que Deus nos guarde. Que nós já sejamos lavados e purificados no sangue de Jesus e que essas coisas não tenham mais domínio na nossa vida. Por isso nós falamos do fruto do Espírito. E no fruto do Espírito, nós temos falado alguma coisa que é indispensável nós possuirmos. Quando encerra ali sobre o fruto do Espírito, fala sobre a temperança, domínio próprio. Então, quem possui a temperança, o domínio próprio, então é fácil vencer também essas coisas. Nós sabemos que a cobiça, conforme a nossa lição está nos falando, tudo começou lá no Jardim do Éden já. Então, a queda do homem começou com a cobiça daquilo que não era seu. Havia uma proibição, mas o diabo conseguiu enganar Eva, e Eva, por sua vez, deu o fruto proibido para Adão,
e ele também caiu na mesma. Então, meus prezados, diz aqui a lição, que a cobiça é um pecado que gera outros tipos de pecado também. Envolve uma série de coisas. E nós, cristãos, devemos aprender a lição dos israelitas no deserto. A Bíblia diz que eles tinham um desejo da carne, dos pepinos, melões e tantas outras coisas. E isso trouxe um prejuízo muito grande para eles. Então, aqui nos fala, devemos aprender com eles, porque assim como eles sofreram, também todos que têm esse desejo excessivo, também terão prejuízo. Então nos fala a nossa lição que o 7º mandamento proíbe o adultério. E aqui Deus proíbe o desejo de adulterar. É o que diz Mateus 5:8, quando diz ali que o Senhor Jesus, não é 5:28, 27 diz: ouviste que foi dito aos antigos, não cobiçarás, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, o comentarista aqui dá essa explicação. No 7º, aquele que pratica. Aqui no 10º mandamento, então, é o desejo. O Senhor Jesus foi direto ao ponto. Qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O último mandamento protege o ser humano de ambições erradas. A cobiça infesta pobres e ricos nas suas mais diversas formas. Não tem classe. Porque o pobre também tem os seus desejos excessivos. Que, se eu tivesse o que o outro tem. E quando a pessoa tem a cobiça, um desejo excessivo, ele procura fazer tudo o que consegue para adquirir aquilo. E aí está o pecado. E às vezes a pessoa não quer saber se o outro sai prejudicado, se mata, seja lá o que quiser que ele faz, mas ele quer possuir. E aí, isso aí, a cobiça, o desejo excessivo faz isso. Isso se chama concupiscência da carne. É o que João também registra na sua carta, no capítulo 2, 1 João 2, a partir do versículo 15, quando diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Que bom que nós fomos já transformados, mudados, libertos. Mas o que nós entendemos é como que a árvore, a nossa vida de pecado foi cortada, mas a raiz ainda existe. Somos ainda terrenos, humanos, ainda estamos nessa terra, e esse mundo está corrompido, jaz no maligno. Nós fomos enxertados, mas os irmãos que entendem de enxerto sabem
que às vezes ainda brota alguma coisa da árvore velha, né? Outro dia, Roberto comprou umas mudas de fruta, e aí fomos ver, de repente, tinha 2 tipos de broto ali. Bom, que pé é esse? É laranja ou é limão, ou o que é? Bom, fomos ver, tinha um broto ali que não era aquilo que era para ser. O que se fez? Vamos quebrar. Se você deixar aquele broto, ele vai crescer e normalmente ele atrasa o outro. Assim é a nossa vida também. Nós fomos enxertados em Cristo. Mas às vezes, um broto da velha natureza quer brotar. E o que tem que acontecer? Vamos quebrar o broto. Não deixar tomar vulto, tomar forma. E para que possamos quebrar, temos que ter vida espiritual, vida com Deus, vida e comunhão com Deus. Senão você não quebra. E tem vara que você não consegue quebrar. Ela dobra e parece que vai quebrar, mas não quebra. Tem que às vezes até usar uma faca, né? E tem aqueles que é mais fácil. Brotou, quebra, tudo bem. Mas tem certos tipos que já tem que fazer mais força, né? E olha, que Deus nos guarde, para que nós possamos sempre estar vigilantes, sempre fazendo um exame na nossa vida. A Bíblia diz, examinai a vós mesmos, se ainda permaneceis no Senhor, na fé, no amor. E esse exame devemos fazer constantemente. Por isso, nós buscamos o Senhor, nós vamos para a casa do Senhor, buscar a presença de Deus, para que a operação do Espírito Santo esteja operando em nossa vida. Porque é o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Então, que bom, quando o Espírito Santo opera em nós, ele se encarrega para acender em nós a lâmpada da consciência. Que quando acontece alguma coisa errada, a nossa consciência, opa, de repente acendeu. É como aquela luz vermelha lá no semáforo. Acendeu, põe o pé no breque. Porque se você cruzar, está sujeito a dar uma batida. E na batida pode acontecer muita coisa. Você pode matar como pode morrer. Então, acendeu a luz vermelha, opa, vamos parar aqui. E espera. Quando você pode passar na vida espiritual, acendeu a luz vermelha, dá uma parada, reflita, pensa, posso ou não posso? E o Espírito já vai falar contigo. Não convém. O próprio Paulo disse, eu posso todas as coisas, como ser humano, tem livre-arbítrio, posso tudo. Só que nem tudo convém a Deus. E aí a pessoa precisa fazer um exame, para ver o que agrada a Deus e o que não. Tem aquele que diz, não, deixa de saber. Bom, se tu quer fazer, só que o resultado, depois vai ter que colher. Que Deus nos guarde. Então, aqui diz que a abrangência desse 10º mandamento, ele abrange uma área muito grande. Como tenho lido esses versículos, 1 João 2, isso envolve muitos tipos de pecado, como sensualidade, luxúria, busca desenfreada por possessões ilícitas, obsessão pelo poder, ostentação, esnobe e orgulho. Esse mal continua no gênero humano desde a sua
queda até a atualidade. Imagine, durante esses milênios, continuou e vai continuar enquanto tiverem seres humanos sobre a face da terra. Objetivo, propósito divino é estabelecer limites à vontade humana, para que haja respeito mútuo entre as pessoas e seus bens. Muitos outros vícios acompanham a cobiça. É o que eu falei, por isso que a cobiça, a ganância, ela tem uma abrangência muito grande, porque é como que ela vai estendendo as raízes, uma ramificação que vai longe. Então, muitos outros vícios acompanham a cobiça, como lascívia, concupiscência, inveja, avareza e tantos outros que estão registrados lá em Gálatas, conforme já fizemos menção. Não pode haver paz num contexto como esse, aonde existem essas práticas, não tem paz com certeza. Não tem paz lá no lar, na família, na vizinhança, ou seja, quem for, vira numa confusão. E aí acontece, às vezes, até morte. Mas, aonde mora ou reside alguém que não anda na concupiscência da carne, não pratica essas coisas, aí a paz, tranquilidade, não acontece essas coisas terríveis. É necessário que cada pessoa se controle para viver uma vida virtuosa. E isso é fundamental na construção de uma sociedade justa e feliz. Porque a nossa sociedade está na situação em que se encontra? Por causa da cobiça. Todas essas coisas que estão acontecendo são obras da carne. E a ganância, cobiça, desejo. E um quer ser mais que o outro, quer ser superior ao outro. Se o outro tem, por que eu não posso ter? E aí a pessoa procura, às vezes, adquirir de qualquer maneira. Se não consegue legitimamente, ele parte até para o roubo e outras coisas mais, para a violência e até a morte. Nós vemos, daqui a pouco, a nossa lição fala, mas talvez não vamos entrar muito nesse assunto, sobre o caso que aconteceu com Acabe, Jezabel, quando eles quiseram adquirir aquela propriedade que Nabote tinha herdado de seus pais, e ele bem sabia como era uma herança dos pais, da família, não podia passar para outros. Se fosse transferir, que fosse da mesma tribo, da mesma linhagem. Agora, o rei queria praticamente tomar essa propriedade. Com tudo que ele ofereceu, olha, vamos fazer uma troca, ou vou te pagar o valor. Mas Nabote disse, não posso negociar com a minha herança. Vamos levar isso para a vida espiritual. Não posso negociar a herança de Deus na minha vida, que é a salvação da minha alma. Ela vale mais que qualquer coisa. Não, mas eu te dou outro bem, no mesmo valor. E, enfim, não te deixa iludir.
O próprio diabo ofereceu para Jesus uma porção de coisas, mas Jesus não aceitou nada. Tudo que o diabo oferece, não aceita nada. Porque, embora que parece bom, mas no final vai morder como basilisco, com certeza. E o basilisco mordendo, ele tem veneno. E o veneno mata. Mas o diabo é astuto, então ele é sagaz. Ele mostra o pecado com lindas cores atrativas, para ver se a pessoa cai. Parece que hoje, quando a gente vê certos lugares, aqueles shows com diversas cores, parece que é para atrair, né? E às vezes até querem colocar nas igrejas, né? Ora, o que nos atrai? Será que é as luzes? Será que é a beleza? O que atrai? Veja que aqui na lição da semana, até diz assim, na terça-feira: a beleza é também uma porta para a entrada da cobiça. Às vezes, vamos embelezar bem. E alguém vai para ver a beleza do templo. Puxa, agora tem um templo lá em São Paulo, né, que é muito bem visitado. Mas aí até tem que pagar para visitar. Olha, você entra ali, paga a entrada. Imagine, quem não quer ver um templo daquele? Eu não pude ver no passado lá em Jerusalém, posso ver hoje lá em São Paulo. Só que tem que pagar. E se não paga, você entra na hora do culto. E entrou ali, alguém quer ver se consegue te convencer. Mas, meus prezados, que Deus nos guarde dessas coisas. Dê as coisas bonitas, tudo bem, mas tudo tem um limite. Não pode ser exagerado. Para que não aconteça, vamos supor, se alguém entrasse aqui e ele visse o púlpito aqui, começava a ficar admirado. Mas que coisa linda, vê isso, vê aquilo. E o pregador estaria pregando, mas a pessoa estava envolvida com o ornamento, a beleza que estava aí. Há muitos anos atrás eu li sobre o quadro que um pintor pintou da ceia com os apóstolos. E ali o pintor colocou lá no final uma janela, colocou na parede, também colocou uma luz. E alguém que olhava para o quadro e o pintor: o que achou do quadro? Olha, estou admirado. A pintura. Não imaginei que lá a parede de trás tinha uma janela. Eu pensei que você não estava olhando para a janela. Então, se você está olhando o quadro, admirando que na parede e nos fundos tem uma janela, eu já vou fechar essa janela. Vou pintar por cima, porque não é esse o meu alvo que eu quero mostrar. Aqui está Jesus com os seus apóstolos. Mas a pessoa, tem uma janela lá na parede dos fundos. Às vezes alguém admira algumas coisas materiais, mas não admira aquilo que deve admirar Jesus Cristo. Aleluia, que Deus nos guarde. Aleluia. Aqui ainda diz o seguinte, que nós vemos, faz uma explicação aqui, bom, ainda olhando sobre a palavra cobiçar, que em Deuteronômio aparece um sinônimo do verbo cobiçar e acrescenta-se a palavra campo. Vê que lá em Êxodo não fala do campo. E lá em Deuteronômio fala do campo. Isso mostra que o formato de Êxodo está adaptado ao estilo nômade na vida de Israel, no deserto,
Ao passo que Deuteronômio, quase no final da jornada no deserto, então fala já de campo, que aqui então diz, ao passo que Deuteronômio é o modelo para o país prestes a ser estabelecido na terra de Canaã. Aí eles teriam o campo lá também. Então não vai desejar o campo do outro. Ah, poxa, aquele campo lá produziu mais do que o meu. Ah, se eu pudesse ter aquele. E aí, quem sabe fazer uma oferta de acabe. Mas nada. Também houve a distribuição das heranças para as tribos. Cada um tinha o seu pedaço conforme foi ordenado. Aqui sobre este mandamento tem um esclarecimento que é importante sobre o 10º mandamento. Aqui nos diz o seguinte, que tanto os católicos como também os luteranos dividem o 10º mandamento em dois mandamentos. Não cobiçarás a casa de teu próximo, 1. E não cobiçarás a mulher do teu próximo, 2. Então, e o que eles fazem? Enquanto essas sentenças são lidas como mandamentos distintos, eles consideram: não terás outros deuses e não farás para ti imagem de escultura, que aqui você olhar tanto em Êxodo como em Deuteronômio, nós vamos ver na divisão que podemos ver que há uma separação. Não farás imagem de escultura. É um mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Mas aí eles juntam, especialmente os católicos, né, que fazem e adoram até as imagens de santos, então não cai tanto na vista. E aqui diz: não terás outros deuses e não farás para ti imagem de escultura, como um único mandamento. Então, quem só lê a primeira parte, como aqui na capa, para cada mandamento está só uma frase do mandamento. Então, simplesmente vai dizer assim: não terás outros deuses. Então, não farás para ti imagem de escultura, fica para depois. Mas, na verdade, é um mandamento. Não terás outros deuses, um mandamento e o outro, não farás imagem de escultura. Mas, para dar algo que a pessoa não venha a descobrir tão fácil, se caso não lê a Bíblia, acha que está tudo normal. Mas, meus irmãos, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Na soma permanecem os 10 mandamentos. Ambos mantiveram a tradição catequética medieval, desde Agostinho de Hipona. Nós seguimos o sistema das igrejas reformadas, que vem dos judeus e é anterior a tudo isto. Flávio José faz menção disso quando escreve sobre a história dos hebreus. Portanto, aqui diz que o sinônimo da palavra cobiça, já fiz menção, vamos reforçar, quer dizer desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, desejo imoderado de bens, riquezas ou honra, ambição, avidez
concupiscência. Tudo isto fala da cobiça. Aleluia. Que Deus nos ajude. O significado, então, veja, diz alguma coisa a mais sobre esse desejo excessivo de possuir aquilo que pertence a outro. Diz-nos aqui, o termo é usado para encontrar prazer em aquilo que tu vai possuir. Diz mais aqui sobre cobiçar, desejar o que pertence a outro, e é pecado que o 10º mandamento condena. O Novo Testamento menciona esse último mandamento no Decálogo, conforme Romanos 7:7 e 13:9. Trata-se de cobiçar a casa do outro, a mulher do próximo, e em seguida o mandamento inclui servo e serva, boi e jumento, e termina com as palavras: nem coisa alguma do teu próximo. Porque talvez tenha outra coisa que você deseja possuir. Hoje podíamos dizer, o carro. Poxa, aquele comprou um carro última moda, último modelo. Vou fazer de tudo, eu não posso ficar atrás. Se ele tem, todo mundo está admirando ele. Comprou um carro novo, último modelo. Olha, e quem sabe apareceu um modelo diferente dos demais, todo mundo admira. Eu não posso ficar atrás, daqui a pouco. Faz de tudo para comprar também. Porque ele não quer ficar atrás. Todo mundo admirando o outro, ele também quer ser admirado. Meus irmãos, se dá para comprar, amém. Mas que não seja esse o motivo para nós querer superar o outro. Dá para comprar? Amém. Bom, é bom. Mas não para querer superar o outro. Deus nos guarde. Nunca me esqueço de um pastor Avancini. Já há muitos anos dorme com o Senhor. Mas eu sei que lá ainda em Ibirama, isso há muitos anos atrás, ele estava dando um estudo sobre o livro do coração. E aí, ele, numa das suas palestras, falando também sobre avareza, desejo e ganância, ele disse: olha, se eu sei que meu irmão comprou um carro, se eu não tenho condições de comprar, o que eu vou fazer? Vou pedir carona com ele. E se ele é um crente que ama seu irmão, ele me dá carona. E aí? Ele tem carro, eu também vou andar. Não preciso andar a pé, porque se ele me encontra no caminho da igreja e vem ele, quer uma carona? Então embarca aí. Eu vou agradecer a Deus. Obrigado, Deus, que você deu um carro para meu irmão. Ele está me dando uma carona. Mas tem aquele, né? Não, se você quer, compra um. Mas aí vai dizer: pratica as primeiras obras, pois tu deixaste o primeiro amor. No primeiro amor, você ama tanto o teu irmão, que é crente também. Olha, eu tiro um exemplo de mim, não sei como é que foi com os outros, mas eu, quando fiquei crente, para mim, encontrava um crente, todo mundo era santo. E encontrar um crente, para mim, era uma alegria. Porque os meus familiares, os que eram da família, me odiavam porque eu era crente. Então, encontrava um, ficava feliz, porque é da mesma família, sabia que ele amava a gente, estava contente também. E olha, eu ao menos ficava feliz quando podia me encontrar com um crente. Mas as coisas mudam, né? E alguém
perde o seu primeiro amor. E aí, lá na carta a Éfeso, veja que podia ter uma série de coisas muito boas e recomendadas. Mas o que nos diz a palavra de Deus diante de todas essas características que tinha na igreja de Éfeso? Tinha uma porção de boas obras. Diz aqui: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofrestes e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Veja, em tudo isto aqui, será que nós estamos fazendo tudo isto? Mas parecia que, olha, diante de tudo isso, será que tem alguma coisa negativa? Mas aí vem o próximo versículo. Tenho, porém, contra ti, veja só, que deixaste a tua primeira caridade, teu primeiro amor, esse amor genuíno, amor de Deus no teu coração. Lembra depois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, tinha uma série de qualidades boas. Veja aqui o Senhor ainda faz questão de acrescentar: olha, tens porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Olha, muita coisa boa a igreja de Éfeso tinha, mas tinha deixado o primeiro amor. Pronto. Se nós lermos Coríntios 13, que fala sobre o amor, sobre a caridade, vamos ver que pode ter uma porção de coisa boa, mas se não tiver amor, tudo em vão. Nada vai resolver. É como o sino que tine, ele faz barulho e muita gente ouve, mas de repente deixou de puxar a corda, parou tudo e só deu barulho, mas não tem consistência. Mas aonde existe o verdadeiro amor, aleluia, então as obras, elas têm validade. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Aqui, vamos um pouco mais à frente, só para finalizar. Diz aqui o texto paralelo, como ficou dito antes: o 10º mandamento em Deuteronômio não segue rigorosamente o registro de Ede, mas isso não altera o sentido da mensagem. Segundo o verbo empregado para cobiçar, significa desejar ardentemente, ansiar, almejar, cobiçar. E continua dizendo aqui o seguinte, sobre o assunto da vinha de Nabote. Ali no final diz o seguinte: porque com essa compra da vinha de Nabote, veja que o casal tramou. Nabote, ele estava ali cabisbaixo, ficou até de cama, e a mulher dele, Jezabel, vendo tudo isso, por que está triste? Por quê? O que aconteceu? Ele conta a história: eu queria aquela propriedade que dá divisa com a nossa, vamos dizer, com a nossa chácara. Nós podíamos aumentar a nossa chácara. Mas
esse Nabote, que é o dono, não tem negócio com ele. Fiz várias propostas e nada. E aí a mulher entra em cena e faz a proposta. Mas tu não é rei, tu não manda, não tem autoridade sobre ele. Olha, se ele não quer ir bem, faça de outra maneira. Põe ele lá no combate, na guerra, põe ele na frente. E quando os soldados foram para a guerra, os que estão na frente são os primeiros a cair. Então põe ele na frente, daqui a pouco o inimigo já vai matar ele, ele morrendo, pronto, aí depois você se faz de dono de tudo isto. Mas aqui, o que diz aqui, uma advertência, o casal não contava com uma testemunha verdadeira. Quem era essa testemunha verdadeira? É aquela mesma testemunha que fala lá em Malaquias, a testemunha do casamento. Estava tudo acabado, bem feito, social e juridicamente. Ao saber da notícia, Acabe ficou curado da sua enfermidade e foi tomar posse da vinha de Nabote. Eles violaram o 6º mandamento, que diz não matarás, e o 8º, que diz não furtarás, eles também violaram. E também o 9º, que diz não dirás falso testemunho contra teu próximo, violaram também. E por último, o 10º mandamento, que diz não cobiçarás. Isso sem contar os 3 primeiros mandamentos que já vinham sendo violados. Sua idolatria desde o princípio. Mas Acabe e Jezabel não contavam com uma testemunha que sabia de tudo e que tinha autoridade para se vingar dessas barbaridades. Que testemunha era essa? O próprio Deus. Ele viu, presenciou tudo. Aleluia. Lá em Malaquias nos fala sobre o casamento, quando o Senhor diz: eu fui testemunha da mulher da tua mocidade. O próprio Deus se colocando como testemunha. Imagine, vai querer discutir com Deus? Aleluia. Que Deus nos guarde. E finalizando, diz aqui: Nabote recusou vender a sua vinha porque ela fazia parte da herança da família. Portanto, o título não podia ser transferido a alguém que não fizesse parte da sua tribo. Portanto, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que jamais vamos vender a nossa herança. Aleluia. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Aqui faz umas perguntas, só para terminar, vou ler. Qual a diferença entre cobiçar e desejar? Porque na nossa reunião de sexta-feira com o obreiro até foi feito menção, cobiçar e desejar. Então, desejar é normal. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas enquanto o desejo for normal. Agora, se o desejo se torna excessivo, já passa para uma cobiça. Não, se o outro foi, por que eu não posso ir também? E faz de tudo, às vezes até para denegrir o outro, para se mostrar melhor que o outro. Deus nos ajude. Então, aqui diz, a cobiça e o desejo excessivo de possuir aquilo que pertence ao outro. Não se trata simplesmente de almejar uma casa ou um boi, mas de desejos incontroláveis de possuir. A casa e o boi, que já tem dono, e isso por meio ilícito, querer possuir, vai resultar em roubo. Mas querer possuir uma casa, boi ou mesmo um campo, para ti,
tem nada demais, mas que seja tudo de acordo. Você acha normal o que aconteceu com a vinha de Nabote? Não. Deixamos de explicar aqui, mas não é normal. O que você sentiria se tivesse a sua propriedade tomada? O que você faria? Cada um responde. Você já participou de uma artimanha para legitimar uma injustiça? Você já cobiçou o que pertence ao outro? Então, aqui diz, cada um responde para si mesmo. Justamente, o pastor Almiro está dizendo. Atualmente tem um problema que é invasão de terra, né? Como é que chama? O sem terra, né? E aí, mas a terra é do governo, vamos avançar. Mas às vezes tem dono, né? E aí entra, toma conta e depois, não, esse pedaço aí é meu. E aí fazem de tudo. E aí geralmente acontece revoltas, brigas e mortes e tantas coisas mais. Mas graças a Deus, que Deus nos ajude. Nós podemos adquirir, e é bom nós termos as coisas, mas tudo adquirir decentemente e dentro do limite normal. Deus abençoe, vamos ficar em pé, agradecer a Deus que nós não somos como os demais, conforme diz a Bíblia. Pois de vós, disse Jesus, esperamos algo melhor, não ser igual aos ímpios, aqueles fariseus, de nós esperamos coisas melhores. Graças a Deus. Deus abençoe. Nós vamos orar pelas necessidades. Se alguém tiver uma necessidade, precisa uma ajuda em oração, se você quiser vir à frente, você pode vir e vamos incluir nessa oração, então, atendendo o pedido para o pastor Andrino, que está ali nesse hospital e precisa da intervenção divina. Pelos homens, eles não dão esperança, mas o nosso Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra e para Ele nada é impossível. Portanto, vamos orar com o pastor Almiro. Sim. O Beto dá uma informação. Irmãos, só uma informação, que às vezes as pessoas querem visitá-lo e que nesse momento não é possível. Então, visto ele ter passado por uma segunda cirurgia agora à tarde, eu fui informado há pouco, e que ele passou melhor na segunda cirurgia do que na primeira. Mas, porém, voltou para a UTI. Então, às vezes, as pessoas querem visitá-lo, e que não é possível isso, que somente a família. Então, que os irmãos também entendessem e respeitassem esse momento, não que a família não queira, o caso é delicado e muitas pessoas querem vê-lo e não é possível, muitos amigos, a igreja. Então, os irmãos entender, vamos fazer a nossa parte orando, e com certeza Deus pode, o milagre pertence a Deus, e tudo está nas mãos de Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus, e vamos orar pelo servo do Senhor. A paz do Senhor, queridos, vamos orar neste momento. Querido Pai, nós viemos na Tua presença, Senhor, depois de ouvirmos a Tua palavra esta, Senhor, que vem ao nosso encontro, e nós te pedimos, Senhor, que Tu guarde o nosso coração, Senhor. Guarde os nossos olhos, Senhor, de cobiçar as coisas alheias, Senhor, aquilo que não nos pertence. E que se há um desejo no nosso coração de possuir algo mais, que seja um desejo temperado no Teu amor, na Tua graça, Senhor, dentro da medida,
Sim, meu Deus, que não venha atingir a cobiça, Senhor, esse desejo desenfreado que o mundo está mergulhado, Senhor. Cubra-nos com teu sangue, Senhor. Guarda a tua igreja, Senhor, deste pecado terrível que está assolando a humanidade. E que este mal, Senhor, não venha atingir a tua noiva, Senhor. E que seja reprimido dentro do teu povo, Pai. Nós te pedimos também, Deus, neste momento, em uma forma toda especial, nós viemos na tua presença, Pai, pelo teu filho, teu ungido, pastor Andrino, Senhor, que se encontra hospitalizado, Deus, que está ali recebendo os cuidados médicos, Senhor, e nós pedimos, Deus, que tu intervenha na vida do teu filho, Senhor. Estende a tua mão de poder, Senhor, toca na sua vida, naquele leito de enfermidade, porque nós cremos, Senhor, que tu és o Deus que dá a vida, que pode tirar, mas nós cremos que, Senhor, que tu podes devolver agora, Senhor, a vida e a saúde ao teu filho, Senhor, restaurá-lo, Senhor, e trazê-lo de volta para estar conosco. Nós pedimos pela tua bondade, Senhor, pela tua misericórdia, também por todos aqueles que estão enfermos nesta noite, quer aqui no templo, nas suas casas, esta jovem, Senhor, também que se encontra ali, Senhor, com aquele tumor na sua coluna, Pai, que foi me passado nesta noite. Intervenha, Senhor, eu te peço, estende a tua mão de poder sobre os teus filhos e opera um milagre em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, cada crente. Criciúma, se Deus é por nós, aleluia. Quem quiser permanecer na oração, aguarde que nós já podemos